Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Ricardo Felício, hoje com o segundo capítulo da série Checkmate, onde eu vou receber mais uma vez o professor Luiz Antônio Vale, que é o especialista em estratégia e geopolítica. O currículo do professor está totalmente descrito aqui no nosso vídeo, vocês podem depois acompanhá-lo. E para seguir aqui a nossa série, eu estou chamando o professor Luiz para dar o nosso boa noite. Boa noite, professor Ricardo Felício, e boa noite a todos os ouvintes. Ok, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui para a gente seguir com a nossa série Checkmate. E sem mais delongas, que o pessoal está bastante curioso e bastante interessado nessa série, né? Na live anterior, o senhor então deixou aí no ar um diagnóstico da situação com uma enorme dívida dos governos, das corporações e das famílias, bem como também uma perda de confiança das diversas instituições que nós temos aí no mundo, né, como foi o Deutsche Bank, que o senhor estava mostrando na última apresentação. E como os jogadores, né, esses players, interpretaram e reagiram a toda essa situação, professor? Exatamente, professor. Quer dizer, se formou ao longo do tempo, como eu falei, uma bolha da dívida, né? Essa bolha da dívida, ela impactou tanto os governos, quanto as corporações, quanto as famílias, e o sistema financeiro começou a ficar sem liquidez, né? Nós comentamos que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, teve que, por mais de uma vez, socorrer as instituições em função dessa questão da diminuição de maneira possível, da maneira mais administrável, digamos assim, né? Ocorre que os players, tanto governos quanto presidentes de Banco Central, quanto grandes investidores, né, percebendo esse movimento, começaram a se preparar para esse momento. Eu gostaria, se você me permite, professor, mostrar alguns slides que eu acredito que vão ser exemplificativos e vão ilustrar melhor essa questão. Perfeito, professor. Está aqui já a sua apresentação, né? O Checkmate Global seria aí a segunda parte do episódio, né? Então, fique aí com a palavra, professor. Muito obrigado, professor. O Checkmate Global, então, no nosso primeiro capítulo, eu fiz aquele diagnóstico da situação, procurando mostrar como se formou a bolha da dívida. Também mostrei a queda da atividade manufatureira também, assim como a falta de liquidez dos bancos e a situação que tinha que se formar. Como é que os players se prepararam? Primeiro, é necessário ponderar, professor e ouvintes, que essa crise vem sendo já anunciada. Todos os players que acompanham o mercado há muitos anos já sabiam que esse momento chegaria. Eu vou dar um exemplo aqui, que em dezembro de 2014, o diretor Mark O'Brien, executivo da corretora líder mundial de compra e venda de ouro, ele afirmou que, abre aspas, alguns governos estão nervosos sobre isso. Sobre o quê? Sobre essa crise, sobre essa questão desse endividamento. E eles estão repatriando seu ouro de volta aos seus países, porque existe a preocupação de que, em caso de uma crise cambial, ou uma crise monetária, ou uma crise financeira, eles não seriam capazes de acessar seu ouro. Olha só, professor e caros ouvintes, em dezembro de 2014, os governos já estavam nervosos e já tinham começado a repatriar o ouro. O que significa repatriar o ouro? Por exemplo, uma boa parte do ouro físico das reservas alemães estava nos Estados Unidos, estava em outros lugares. Eles começaram a trazer de volta, a Alemanha entrou no processo de trazer de volta para o seu país, para a Alemanha, o ouro físico que estava em outros lugares. Por quê? Eles tinham uma preocupação em 2014, que no caso de uma crise financeira, eles podiam não acessar as suas reservas de ouro. Veja, não é só importante ter uma reserva de um ativo real, é importante também poder acessá-lo. E por que o ouro? Vejam só, em fevereiro de 2017, o ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, um homem respeitadíssimo, considerado um dos melhores presidentes do Banco Central, ele disse o seguinte: nunca teríamos chegado a essa posição de endividamento extremo. Ele está falando dos Estados Unidos. Ele é ex-presidente do Federal Reserve.
e nunca teríamos chegado a essa posição de endividamento extremo se estivéssemos no padrão ouro. Olha só, ele está propondo, está sinalizando que o ideal era que os Estados Unidos tivesse se mantido no padrão ouro, porque o padrão ouro garante que você vai manter a política fiscal e você não vai sair da linha. Então, veja só, em 2014, os países já estavam preocupados em repatriar o seu ouro. Em 2017, o Alan Greenspan reconhece o erro dos Estados Unidos, dizendo que eles nunca teriam chegado a esse endividamento extremo se estivessem ainda no padrão ouro. Ora, em 19, viu, falei 14, 17, agora eu vou falar de 2019. O descrédito dos ativos em dólar e, por outro lado, a necessidade de mostrar solidez econômica chegou a tal ponto em 2019 que um dos mais antigos e tradicionais bancos centrais da Europa, o Banco Central da Holanda, divulgou um comunicado em que ele exalta o valor do ouro como reserva de valor. Vejam só, um dos mais antigos e tradicionais bancos centrais do mundo, que é o Banco Central da Holanda, em 19 diz o seguinte: o DNB possui mais de 600 toneladas de ouro. Uma barra de ouro sempre mantém seu valor, crise ou não. Isso dá uma sensação segura. A posse de ouro de um banco central é, portanto, um farol de confiança. Vejam, um banco central dos mais tradicionais, em 2019, sentindo a instabilidade do mercado, ele manda um recado. O que é isso? É um recado. Eu tenho 600 toneladas de ouro e uma barra de ouro sempre mantém seu valor, crise ou não. E ainda ensina, a posse de ouro de um banco central é, portanto, um farol de confiança. Ou seja, ele já sinalizando, caso se volte ao padrão ouro, ele já está preparado. E não satisfeito, ele falou o seguinte: ações, títulos e outros valores mobiliários, existe um risco para tudo. Se as coisas derem errado, os preços podem cair, mas crise ou não, uma barra de ouro sempre tem valor. Ou seja, ele dizendo o seguinte: eu sei que o ouro é o lastro real. Tudo tem um risco, mas o ouro sempre mantém o seu valor. E olha que hipótese que ele aventa. Em 2019, se as coisas derem errado, ele já começa a falar de uma crise que em 2019 não se comentava muito. E ele não ficou satisfeito. Ele enfatizou mais ainda, de uma forma até premonitória. Se todo o sistema entrar em colapso, observa, professor e caros ouvintes, quem tinha falado em colapso em 2019? Aí o Banco Central holandês diz o seguinte: se todo o sistema entrar em colapso, o estoque de ouro fornece uma garantia para começar de novo. O que ele está dizendo para o mercado é o seguinte: eu, Banco Central holandês, tenho 600 toneladas de ouro, estou ciente de que ele é um ativo real, um ativo que pode me dar um lastro real, e se entrar em colapso o sistema, eu tenho ouro para começar de novo. Olha que recado contundente, professor. É como se fosse um reset, né, professor? Reset a economia e imediatamente eu pego o meu dinheiro e lastreio ele e faço ele valer de fato. É isso que exatamente. Ele está dizendo para o mercado o seguinte: se for resetar, eu estou tranquilo, porque eu tenho estoque de ouro para lastrear a minha moeda. Entendeu? E é fácil a gente ver, professor, que o ouro, realmente, ele mantém o seu valor. Esse gráfico aqui mostra o ouro, recessão e inflação. A recessão são esses pontos aqui, as recessões dos Estados Unidos. São esse aqui sombreado. Você pode ver que quando tem recessão, a inflação sobe, o ouro sobe junto. A inflação sobe, o ouro sobe junto. Então, o ouro passou a ser uma garantia, um refúgio de valor. E o Banco Central da Holanda, como o senhor captou aí, e com certeza os ouvintes também, está dando um recado. Olha, eu estou preparado, tenho ouro, e se precisar, se colapsar e precisar começar de novo, eu estou preparado. Né? Foi isso que ele falou em 2019. Né? Bom, ainda em 2019, foi divulgado o seguinte informe. Recentemente, abre aspas, é o que está no informe. O chefe do Banco da Inglaterra, Mark Carney,
apelou aos bancos centrais mundiais para que criem uma alternativa global à moeda americana. Meus amigos, não é o João da esquina, não é um economista lá do terceiro mundo, sem demérito algum ao terceiro mundo, é o chefe do Banco da Inglaterra. Os senhores e senhoras sabem que a sede do poder financeiro fica na City de Londres, não fica em Wall Street. Nos Estados Unidos tem um poder militar, mas o poder financeiro ainda está muito ligado a Londres. E foi o chefe do Banco da Inglaterra que apelou aos bancos centrais para que eles criassem uma alternativa global à moeda americana. Então, veja, parte de uma das maiores autoridades do mundo o pedido para que se substitua o dólar. Na sequência, em 23 páginas, ele fez um relatório, botou isso por escrito, não foi só verbal, ele passou a descrever o papel desestabilizador do dólar como reserva. Ou seja, ele condenou o dólar como uma reserva. Por isso que o Banco Central da Holanda falou assim, olha, eu tenho ouro, não tenho dólar não, eu tenho ouro. E ele passa a descrever o papel desestabilizador do dólar, afirmando que ele, o dólar, precisa terminar e que os bancos centrais necessitam se unir para criar sua própria moeda de reserva de reposição. A título de adicionalmente, logo depois houve uma reunião na Basileia, na Suíça, né, com mais de 20 bancos centrais para discutir esse assunto. Tá? Então, esse assunto não foi tratado em lugares fechados, em países escondidos, não. Isso foi colocado a público e por uma autoridade financeira, que é o chefe do Banco da Inglaterra. E nessa reunião na Basileia, estiveram presentes o chefe do Banco Europeu, Banco Central Europeu, o chefe do Banco de Compensações, ou seja, gente de altíssimo nível. Então, veja, a questão do ouro, a volta ao ouro como um padrão, e, antes de tudo, a pacificação de que era necessário substituir o dólar, isso foi feito já no ano passado. Assim, os players perceberam o recado. Né? Qualquer pessoa com discernimento, recebendo esse tipo de recado das autoridades financeiras internacionais desse porte, resolveram movimentar-se para se livrar dos dólares e também dos títulos em dólar, em suas reservas no movimento que ficou conhecido como desdolarização. Ainda é conhecido como desdolarização. Em substituição ao dólar, você tem que colocar algum ativo. Eu vou vender os meus títulos em dólar e vou comprar o quê? Claro, com base naquela advertência do Alan Greenspan, né, eles começaram a comprar ouro físico, mantendo em custódia em seus bancos centrais. Veja bem, meus amigos e amigas, não é só comprar ouro, não é comprar um papel, um contrato futuro de ouro. Eles começaram a comprar ouro físico e manter em custódia nos seus bancos centrais. E quando o ouro deles físico estava fora, como lá em 2014 eu mostrei, eles passaram a repatriar esse ouro. Okay? O gráfico abaixo mostra como os chineses entenderam o recado e saíram desesperadamente comprando ouro. Olha aqui a curva de compra de ouro deles. Olha aqui, ó. Olha, eles estavam meio que tranquilos, perceberam o recado, no final de 2018 eles começam a comprar e não param mais de comprar. Tá? E não foram só os chineses que perceberam o recado, não. Né? Nós lemos aqui que o Vladimir, do Danske Bank, de Helsinki, ele diz o seguinte: existe uma substituição maciça dos ativos em dólares americanos pelo ouro. E realmente você vê aqui a Rússia, aqui nós temos as reservas de ouro da Rússia, você vê como as reservas de ouro da Rússia sobem. Só que a Rússia já veio comprando há muito mais tempo, até porque ela não tem a disponibilidade de reservas que a China tem. A China tem mais de 3 trilhões de reserva, ela pode fazer esse movimento mais rápido. A Rússia veio comprando ao longo do tempo. Então, eu mostrei chineses e russos comprando, né? E, ao mesmo tempo, veja bem, ninguém cria dinheiro do nada. Ao mesmo tempo que os países compram ouro, eles precisam se desfazer dos títulos
do Tesouro Americano para poder gerar recurso para comprar o ouro. E esse gráfico aqui mostra isso, senhores e senhoras, professor. Aqui, essa curva que sobe, dourada, são as reservas de ouro no mundo. E essa curva verde são os estoques de reservas de títulos do Tesouro. Então, você vê que até esse momento aqui, 2018, final de 18, né, nós tínhamos aqui, já no final de 18, as reservas de ouro numa ascendente. Olha aqui, elas estão aqui em 18 e continuam crescendo, aumentando, tá certo? Olha aqui, subindo. E as reservas de títulos começam a despencar por volta de março e abril de 19. Dá para ver claramente como é que houve uma substituição desses ativos. Professor, o Brasil vai... Como é que o Brasil vai responder isso aí? Daqui a pouco o senhor vai poder falar sobre isso também? Com certeza, né? Nós vamos entrar nessa questão em poucos minutos, se o senhor me permitir. Tá bom. Né? O que eu gostaria de mostrar também, professor, é que agora mesmo, no mês que se fechou março, os estoques de títulos mantidos em custódia no Federal Reserve, porque os títulos, quando você compra títulos para sua reserva, muitas vezes ficam custodiados lá no Fed. Então, esse estoque de títulos no Fed, custodiados no Fed, em nome de bancos centrais e administradores de reserva estrangeiros, caiu em março 109 bilhões, a maior queda da história do Federal Reserve. Ou seja, no mês passado, o estoque de títulos de governos estrangeiros em poder do Fed caiu 109 bilhões. Estou dando um dado aqui, que o fechamento foi feito agora há poucos dias. Olha aqui, olha a queda dos títulos em custódia no Fed num único mês. Olha aqui, ok? Bom, para que os títulos do Tesouro Americano não se depreciem, vocês sabem que se houver uma queda de demanda por um papel, ele se deprecia e pode até colapsar esse mercado, né? Nós vamos ver aqui que, proporcionalmente às vendas dos títulos por parte dos chineses, nós tivemos um aumento da compra por parte dos japoneses. Então, houve uma pressão para que os japoneses compensassem as vendas dos chineses. Os japoneses vinham vendendo desde 16, chegaram a vender muito em 18, e aí os chineses também começaram a vender. Quando os chineses começam a vender, então os japoneses são pressionados a comprar e começam a comprar, para compensar a venda dos chineses, né? Então, professor, o que nós vemos é isso. Nós vemos, na verdade, um processo de desdolarização com a troca dos ativos lastreados em dólar pelo ouro, que sempre foi uma garantia nos momentos de crise, como eu mostrei naquele gráfico, onde nós tínhamos o ouro, a inflação e as recessões. E aí, como fica o Brasil, né, professor? É a sua pergunta. Eu estava até perguntando, porque diante disso, o que foi tomado de posições aí nos últimos... Vamos falar o quê? O senhor começou a série Checkmate o ano passado, mais ou menos em junho, julho, mais ou menos, foi isso? Né? Exatamente, professor. São 6 meses, 6 meses para a virada do ano, mais os 3 agora, né? Então... de fato, assim... nós começamos a série Checkmate e, naquele momento, nós acendemos o sinal vermelho. Porque, né, nos meus artigos de 2013 e 2014, eu já avisava que ia acontecer isso. Eu dizia que não era mais uma questão de se ia acontecer, mas de quando ia acontecer. E como vocês viram, em 2014, até aquele executivo da corretora de ouro já avisou que os governos estavam nervosos repatriando seu ouro. Então, de 13, 14 para cá, convenhamos, né, professor, já tinha dado tempo do Brasil agir, né? Exato. Agir, né? E fazer o mesmo processo que eles, né, professor? O processo de desdolarização. Ok? Bom,
Vamos dar uma olhada no Brasil, então. O que aconteceu nesse período? Primeiro, é bem conhecida a dependência que o Brasil tem do capital externo, né? O que aconteceu em 2019? Vamos falar aqui, olha, eu comecei a série Checkmate em julho de 2019. Veja bem, comecei a série Checkmate em julho, e em agosto o que aconteceu? Os investidores estrangeiros desapareceram da Bolsa. Olha só, houve uma publicação na Infomoney, e nessa publicação o redator começa dizendo que a Bolsa tinha rendido mais de 10% de janeiro a agosto. Veja bem, professor, se você considerar juros internacionais abaixo de 1% e até negativos, 10% em 8 meses é um excelente rendimento, não é verdade? Certeza. Então, por que um investidor tiraria o seu dinheiro de um lugar onde está rendendo 10% em 8 meses? Veja que o redator, estupefato, ele escreve o seguinte: por aqui, o estrangeiro que hoje representa cerca de 44% do mercado, estou falando agosto de 2019, um mês depois de eu começar a série. Por aqui, o estrangeiro que representa 44% do mercado brasileiro, este ano, até 22 de agosto só, ele estava falando até 22 de agosto, ou seja, em menos de 8 meses, 7 meses e 22 dias. Né? Esse pessoal tirou 21 bilhões do mercado em 7 meses e 22 dias. 21 bilhões. E ainda, abismado, ele completa. O resultado já supera o da crise de 2008, quando, em 8 meses de 2008, saíram 16 bilhões. Ora, eu pergunto, ele já sabia o que viria em 2020? Por que o senhor trocaria, professor e ouvintes, senhores e senhoras, por que você trocaria um rendimento de praticamente 10% em 8 meses, dando mais de 1% ao mês? Por que você trocaria por um rendimento inferior a 1% ao ano? Por que você faria isso? Se você não percebesse que algo estava por vir. Incrível, né? Isso é incrível. Né? Então, veja só quem não sabia, parece, são as autoridades brasileiras. Eu vou mostrar isso aqui. Né? Observa, professor e caros ouvintes, amigos e amigas, as reservas de ouro país a país em dezembro desse ano. Dezembro de 2019, perdão. Os Estados Unidos tinha 8.133 toneladas. A Alemanha, 3.367 toneladas. A Itália, 2.452 toneladas. A França, 2.436 toneladas. A Rússia, que nós vimos ali, que veio comprando paulatinamente ao longo dos últimos 7, 8 anos, 2.242 toneladas. A China, em torno de 2.000 toneladas, né? 1948. A Suíça, 1.040. O Japão, Índia e Holanda, em torno de 600 a 700. O Brasil, professor e caros ouvintes, tem 10% do que a Holanda, que é o último no ranking de 10 países, tem. O Brasil só tem 67 toneladas de ouro e não é informado se ele é físico ou se é apenas um direito de crédito. Ok? Veja bem, o Brasil... Professor, vale a pena só a gente fazer esse comentário, né? Porque as pessoas entenderem o que é o título de ouro, né? Você vai ao banco e fala assim, eu quero ver qual é o ouro que eu estou comprando. O gerente leva até o cofre, ele mostra aquela pedrinha, aquela peça de ouro, né? Aí depois, daqui um dia, vem um outro comprador, ele vai mostrar a mesma peça, né, professor? Pois é, ainda é isso que é importante explicar para as pessoas. O cara te dá um papel e às vezes ele já vendeu o mesmo produto para umas 15, 20 ou 100 pessoas. Todo mundo comprou a mesma barra de ouro, né? Isso é importante ressaltar, né, professor? Muito boa observação, professor. É igual aquele camarada que vende um imóvel para alguém que só fez a escritura e não fez o registro geral de imóveis, né? Ele faz 10 escrituras com pessoas diferentes. Veja bem, hoje, professor, bom o senhor observar isso, hoje
Wall Street está com um problema enorme. Por quê? Wall Street trabalha com contrato futuro. Londres não. Londres trabalha com ouro físico. E agora que o ouro está escasseando no mercado, Wall Street está desesperada, porque ela tem que ter ouro para cumprir os contratos futuros. E algumas refinadoras de ouro da Europa estão inativas por causa do Covid. Meu Deus. Então está um desespero em Wall Street, tá? Agora, o que é importante salientar, professor, por que esses países todos, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Rússia, China, né, até Índia, que é a nossa parceira aqui do BRICS, junto com Rússia e China, né, todos compraram ouro, todos fizeram a desdolarização, porque eram vários os sinais e avisos. E o Brasil mantém apenas 67 toneladas, o que dá mais ou menos 3 bilhões de dólares. Veja bem, a produção brasileira de ouro, só a nossa produção é maior que isso. A nossa produção está em torno de 97 toneladas. Significa que a gente não está guardando nem a nossa produção de um ano. A gente está exportando e ficando com praticamente nada num momento desse, né? Eu vou mostrar aqui. Pode falar, professor. Não, sem falar dos nossos minérios, que são ricos em ouro, né? A gente vende ferro para certos países, cujo teor de ouro diluído é bem significativo, e eles têm, obviamente, um processo de siderurgia capaz de remover um resíduo que para eles é resíduo, que, né, na verdade vai formar bastante, tendo aí o volume gigantesco de minério que eles levam embora a preço de banana, né? Isso é incrível também. Professor, só mais uma observação, o senhor lembra, na época da década de 80, a Serra Pelada, né? Lá o Coronel Lacurió, aquela questão toda, não foi uma montanha, foi uma serra, uma serra inteira de ouro, tá certo? Temos aqui o de Urucum também, né? Aqui na região centro-oeste, e para as pessoas entenderem o que nós estamos falando, os rios, né? Os rios brasileiros de grande porte que nós temos aí na região amazônica vão lavando todas aquelas rochas e vão levando o ouro, e o ouro ficou, assim, durante os anos 80 e 90, o ouro ficava assim, a flor d'água, você não precisava fazer muito esforço não, né? Em noite de luar como a de hoje, você via o rio literalmente brilhando, e as pessoas que passavam lá um mês saíam com 1 quilo de ouro sem fazer nenhum esforço, né? O pessoal antigo conta que em Cuiabá, no Mato Grosso, quando eles lavavam a escada lá da igreja, rolava pepitas de ouro pela escada. Agora, veja o descalabro, professor e ouvintes, senhores e senhoras. Aí eu estou mostrando aí na tela a composição das nossas reservas. Os senhores vão ver que as nossas reservas são 99% ligadas a dólar. O ouro responde por 0,85 em setembro. Em dezembro é a mesma coisa, respondia por 0,90. Aqui nós tínhamos 3,18 bilhões, em dezembro nós tínhamos 3,33, como eu mostrei. Então, assim, o Brasil não tem nem 1% das suas reservas em ouro. Nós poderíamos ter pego 27%, 28% das nossas reservas e convertido em ouro. Nós teríamos hoje 2.000 toneladas de ouro, pegando apenas 27%, 28% das nossas reservas e aplicando em ouro, nós teríamos aquela média que os países da China para cima têm de 2.000 toneladas, né? Estaríamos muito mais seguros. Então, o Brasil não acompanhou o processo de desdolarização, não ouviu, não atendeu os diversos avisos vindos de todas as autoridades monetárias e financeiras, manteve a sua posição em dólar e praticamente não tem ouro nas suas reservas, né? Eu fui procurar, professor, para saber se isso era histórico ou era momentâneo. Não. Eu peguei aqui esse gráfico, eu voltei ele mais 10 anos atrás, ele era igual. Então, eu preferi não ficar voltando muito. Mas o Brasil nunca teve muito mais do que 3 bilhões de ouro. Nunca teve. Olha aqui, em junho e julho, é que o Brasil ultrapassou um pouco essa barreira de 3 bilhões para chegar ao que tem agora, 3,33, 3,4. Tá certo?
Então, assim, não é dizer que isso aconteceu agora, é uma responsabilidade, digamos assim, do governo atual. Eu não estou defendendo, nem estou acusando. O que eu estou dizendo é que isso já é histórico, tá certo? Eu lido com fatos, eu não lido com crenças, tá certo? Bom, existe uma outra questão, professor, e ouvintes, que não é só a questão da segurança de ter lastro em ouro, como o Banco Central da Holanda também enfatizou. Em caso de um colapso, em caso de uma crise, você ter como começar de novo, poder emitir sua moeda com lastro real das suas reservas de ouro. Nós não temos como emitir, tá certo? Mas além de ser um problema gravíssimo de segurança econômica, também há um outro problema que é um péssimo negócio financeiro. Para nós termos uma ideia, vocês sabem que o Brasil tem uma dívida pública alta também. Em 2018, pagamos, em média, 9,5% ao ano sobre os títulos brasileiros que financiam a dívida pública. Então, emitidos para 5 anos. Quando o governo brasileiro precisa financiar a dívida, ele compra, né? Ele vende títulos que são comprados pelo Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim. A dívida pública brasileira é financiada pelos nossos bancos, que, em 2018, cobraram, em média, do nosso governo, 9,5% ao ano para os títulos para 5 anos. E nós recebemos, das nossas reservas aplicadas em títulos estrangeiros, 3% ao ano emitido para os títulos emitidos para esse mesmo prazo. Então, professor, quem em sã consciência pega o seu dinheiro, aplica para receber 3% ao ano e depois pega empréstimo para pagar 9,5%? Não há uma equalização dessas taxas de juros. Que foi o grande equívoco de trocar um juros extremamente baixo da dívida externa por um dinheiro extremamente caro, né, da dívida interna, né? O que, por exemplo, os bancos centrais fizeram? Eles, ao trocar dólar, títulos em dólar, títulos do Tesouro Americano, como eu mostrei ali, que num mês passado só, eles venderam 109 bilhões. Ao trocar esses títulos por ouro, eles, além de ganhar segurança, ganharam rentabilidade, porque o ouro ele teve um percentual de valorização muito maior do que os títulos americanos e muito maior do que o que nós estamos pagando hoje pelo financiamento da dívida pública. Né? Tiveram momentos no ano passado, retrasado, que o ouro chegou a dar 35%, né, num período longo. Então, assim, nós perdemos segurança e perdemos financeiramente, né, nesse processo de não acompanhar a desdolarização, certo? Professor, os Estados Unidos, que é uma superpotência, ele vai ser muito afetado com isso daí, mas mesmo com aquela reserva gigantesca, né, o Fort Knox, né, como é que ele está se preparando com isso? Porque acho que nos Estados Unidos ainda está valendo a lei que é proibido o cidadão ter ouro em casa, né, desde 1932, se não me engano, quando teve a grande crise e teve um confisco do ouro do cidadão. Não sei se isso ainda tá valendo. Como ainda é que pode falar sobre isso? Olha, desde 1929, lá 27, houve um crack, né, lá em 29, e os americanos entenderam que o ouro era o porto seguro. Então, realmente, eles sabem, eles estão cientes que essa crise que nós estamos chamando de checkmate global, que é quando eles vão resetar o sistema, colocando um novo padrão de moeda lastreado em ouro ou num mix de moedas. Nós vamos comentar isso no terceiro capítulo, né? Qual é provavelmente os cenários para o checkmate, né? E o Brasil vai para esse checkmate sem ter ouro, sem ter reservas de ouro. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos se preparou para esse momento. Eles têm serviço de inteligência, acompanharam esse processo e sabiam, eles têm 8.133 toneladas de ouro alegadas, né, que são divulgadas, apesar de nunca ter sido auditadas, e eles dizem que não podem auditar por uma questão de segurança nacional, mas eles vieram se preparando. Tá? Os Estados Unidos sempre souberam que chegaria esse momento,
porque ele sabe que que a bolha da dívida não ia continuar. Mas eles, já em 79, né, foi criado nos Estados Unidos a FEMA, né, que é a Federal Emergency Management Agency, Agência de Gestão de Emergências Federal, né? E essa agência, a FEMA, ela foi desenvolvendo uma estrutura para lidar com emergências. E uma crise financeira que provoque caos, dentro do conceito deles, é uma emergência nacional. É uma agência que tem um orçamento colossal de bilhões de dólares e poderes amplos, inclusive, nos momentos de emergência, ela assume algumas funções, a coordenação da reação à emergência. Em 21 de dezembro de 17, olha só, vamos situar no tempo. Final do primeiro ano do governo Trump, 21 de dezembro de 17. Acontece um fato inusitado. Pela primeira vez, depois de 16 anos, o secretário de Defesa, que na época era o James Mattis, né, visita Guantánamo, que é uma prisão que eles têm fora dos Estados Unidos, em Cuba, e manda reformar a unidade. Para você ter uma ideia, professor e ouvintes, eles estão gastando lá, e a proposta foi gastar 500 milhões de dólares, ou seja, $500 bilhão. Por que você reforma uma prisão que você não pretende usar? $500 bilhão para reformar uma prisão em Cuba. Em Cuba, é isso que é. Mas aí você começa, professor e ouvintes, a linkar as coisas. Nesse mesmo dia 21 de dezembro, o Trump decretou e entrou em vigor o estado de emergência nacional nos Estados Unidos. No mesmo dia que o James Mattis visita Guantánamo, ele decretou um dia antes e entrou em vigor no dia 21 de dezembro, estado de emergência nacional. E qual era o mote? Qual é a história, a cobertura por trás disso? Graves violações de direitos humanos e atos de corrupção. Ora, senhores ouvintes, senhores e senhoras, quando eu quero lidar com pessoas que manipulam o mercado, que manipulam uma questão financeira, naturalmente eu estou tratando de corrupção. Certo? Então, ele ali já criou uma base legal para agir e já preparou o lugar para onde levar as pessoas. Mas isso não é suficiente. Ele tinha que preparar mais meios, instrumentos para confrontar esse momento. Então, ele fez isso em 17 e quase um ano depois, 10 meses depois, em 18, o Trump assinou a Lei de Reforma da Recuperação de Desastres. E o que ela diz? Visa fortalecer a capacidade do país para o próximo evento catastrófico. Será que ele é evidente? Quem tinha falado em 18 em evento catastrófico? Ninguém falava disso, certo? E mais, ele não parou aí. Logo depois, o Congresso dos Estados Unidos aprova uma outra lei, a HR 6566, que obrigou a FEMA a preparar-se, veja bem, para um planejamento de morte em massa. Senhores e senhoras, preparar-se para um planejamento de morte em massa. Pela consequência de quê? De um atentado terrorista, de desastres naturais ou outro tipo de crise. Eu botei em negrito outro tipo de crise. Ou seja, ele promulga uma lei que reforça aquela lei de reforma da recuperação de desastres, que mandava se preparar para um evento catastrófico, e essa nova, dirigida à FEMA, ainda manda se preparar para um planejamento de morte em massa, decorrente de quê? Algum tipo de crise. Qualquer tipo de crise. Então, vocês vejam que os Estados Unidos e o staff do presidente Trump estava se preparando para alguma coisa que eles já sabiam que iria acontecer. E se preparando com antecedência. E não bastou isso. No ano seguinte, que é o ano passado, quase que 10 meses depois, mais um ano depois, parece que cada ano ele escolhe para dar um passo, né? Em 3 de outubro, é assinado por esse brigadeiro-general Shipley a diretiva 550-19. O que diz essa diretiva? Ela autoriza a ativação de fuzileiros navais. Para quê? Para responder a uma solicitação de assistência federal
em resposta a uma grande desastre. Em resposta a um grande desastre. Novamente, esse tom, digamos assim, sombrio. Em resposta a um grande desastre ou emergência. Nos Estados Unidos, emergência nos Estados Unidos, ele não está dizendo que ele vai mobilizar os fuzileiros navais para atender uma emergência em outro país. Numa emergência na Europa, uma emergência lá na Ásia. Não, nos Estados Unidos. Então, ele deixa claro que essa ativação dos fuzileiros navais, que, aliás, foi feita esse ano, quem está acompanhando sabe que o Trump convocou esse ano 1 milhão de reservistas, tá certo? Principalmente dos fuzileiros navais, para uma emergência nos Estados Unidos. E ainda ao mesmo tempo, né, professor, é interessante comentar isso que o senhor falou, que eles querem revogar no Japão a proibição do próprio Japão de poder fabricar os seus porta-aviões, ou seja, eles já estão pensando que não vão poder dar assistência no mar da China para qualquer evento mais grave e já estão repassando a responsabilidade para os japoneses, né? Inclusive, já se resguardando, porque pelo jeito eles também estão pensando no seu território na costa oeste, né? Exatamente. As pessoas ficam falando assim, qualquer coisa os Estados Unidos vai ajudar. Os Estados Unidos vai estar totalmente envolvido com seus próprios problemas. Né? E veja, olha só mais uma coisa, senhores e senhoras. Os pedidos de assistência federal virão com pouco aviso. O que ele quer dizer com isso? Mantenham-se em prontidão, porque vai ser a qualquer momento. Se vocês estão acompanhando os movimentos nos Estados Unidos, os senhores sabem também que o Trump já mandou recolher aos bunkers subterrâneos parte dos seus ativos militares. Ora, ele se preparou desde 17, senhores e senhoras. 17, 18 e 19. E eu não estou falando de teoria, eu estou dando aos senhores fatos e evidências, ok? Basta ir lá nos meus artigos, onde estão os links para a Casa Branca, para a FEMA e todos os outros órgãos. Se você também for lá no link do Sistema Eletrônico de Acesso Público da Corte Americana, você vai descobrir que também lá em 17 foram detectados 4.289 processos selados em apenas 3 semanas, quando a média americana é de 1.000 ao ano, ou seja, 1.000 ao ano dá menos de 100 processos por mês. Em apenas 3 semanas, menos de um mês, eles entraram com 4.289 processos selados. O que é um processo selado? É como se fosse aqui o segredo de justiça, fazendo uma analogia bem bruta. É quando você inicia uma investigação, um processo sobre alguém que é politicamente exposto, ou tem muito poder e pode coagir as testemunhas. Você inicia o processo em segredo de justiça para que haja um indiciamento depois, quando você já tiver coletado evidências suficientes. Então, só relembrando, senhores e senhoras, ele veio, preparou a base legal, estado de emergência, promulgou as leis que ele achou que deveria promulgar, recuperação de desastre 6566, promulgou a diretiva 550 para poder ativar os fuzileiros navais e preparou outra base legal, que são os processos. Então, ele tem agora os processos selados, que hoje dizem que são muito mais do que 4.000, dizem que já passou de 50.000. Ele tem os processos selados e, na hora que ele precisar, ele tem os fuzileiros navais para fazer cumprir as sentenças com base nas leis que ele já promulgou, tendo para onde levar, que no caso seria Guantánamo. Então, os Estados Unidos vieram se preparando para esse momento, né? E ele sabe, quem está acompanhando o Trump, ele tem sido bem agressivo, porém ele falou agora que a OMS, né, ele vai rever o dinheiro que ele manda para a OMS, porque ela trabalha mais para os chineses do que para os Estados Unidos. Então, ele vem já numa linha de confronto. Quem está acompanhando sabe que os Estados Unidos também desembarcou na Europa 20.000 soldados, né, numa operação que é Defender Euro 20, se eu não me engano o nome da operação, que se juntaram a outros 10.000 que já estavam lá. Por que ele está mandando soldados para a Europa nesse momento? Então, quem olha e observa
com um olhar atento, né? Os Estados Unidos, além de ter suas reservas de ouro, e sabe que o dólar vai sofrer uma depreciação no momento em que for reiniciado o processo em novas bases, no padrão ouro, mas ele já está se preparando para dar um contragolpe, que já está em andamento. Seja prender os manipuladores do mercado, seja ter como controlar o caos e que possa advir disso. Nós estamos vendo as lojas em São Francisco, Nova York, já colocando tapumes de madeira. Então, assim, eles têm um traquejo e um preparo para esse tipo de situação melhor do que nós, né? Bom, os bancos se aperceberam que uma crise como essa não é ruim, tá? Em 2008, né, eles receberam do pacote do Obama 700 bilhões e acabou sendo muito mais que isso. Então, os bancos e alguns grandes mega investidores da área financeira, eles perceberam que nesses momentos de crise é um momento também de oportunidade, como dizem os chineses. É o momento de ganhar dinheiro. Nos momentos de crise, os ativos se depreciam. E aí quem está capitalizado pode comprar muito mais barato. E esse é um tema que nós vamos explorar depois, professor, se me permite, claro, no terceiro capítulo, tá certo? E quando nós vamos falar dos cenários futuros, ok? Bom, bancos como o HSBC, né, que é o Hong Kong Shanghai Bank Corporation, o JP Morgan Chase, o Goldman Sachs e o Deutsche Bank, eles se juntaram nesse movimento. Por quê? Eu vou só recordar uma situação. O JP Morgan Chase, o Bank of America, o Citigroup e o Morgan Stanley, eles já pagaram juntos quase 40 bilhões de dólares para encerrar investigações sobre manipulação de mercado. Eu pergunto a você, ouvinte, quem paga 40 bilhões de dólares em acordos, né, com a Secretaria de Justiça americana, Departamento de Justiça americano, se ele pagou 40 bilhões, quanto foi o lucro dele? Posso até fazer uma chamada aqui, professor? Só com a fraude dos créditos de carbono, sumiram do mercado 5 trilhões de euros. Acho que isso responde à pergunta do senhor, que 40 bilhões de dólares realmente é o troco de pinga deles. É verdade, professor. Quem for lá nos meus artigos vai ver lá que eu discorro sobre 2 ou 3 grandes escândalos, inclusive lá de um fundo lá da Malásia. Tem um outro que é os homens que destruíram a Europa, né? 60 bilhões de euros. Então, assim, é só você procurar, se quiser, vai lá nos meus artigos, acessa, lá tem os links, e você vai ver que a coisa é muito mais profunda, né? E aí é o que eu digo, não estou dizendo que estão fazendo agora, mas quem já fez pode fazer de novo, tá certo? Eu vou dar mais uma vez fatos, professor, porque eu não gosto de teoria, eu gosto de fatos, evidências e números, tá? Esse gráfico que está aqui, que eu estou mostrando, ele mostra o efeito, o impacto, né, no índice SP500, né, de queda do índice aqui nessa linha em relação ao número de dias úteis. Uma pessoa, aqui tem a fonte, fizeram um trabalho excepcional. Esse trabalho pegou todas as crises desde 1927. Eu não sei se dá para ver aqui, eu estou mostrando com o mouse. Ó. Desde 1927. O que eles fizeram, professor e ouvintes? Eles pegaram todas as crises desde 1927 e colocaram numa linha azul. Essa linha azul mostra quantos dias úteis essa crise levou para derrubar pontos do índice SP500. Então, a grosso modo aqui, teve crises que derrubaram mais rápido, olha aqui como os senhores estão vendo, olha aqui, está vendo? E teve crises que derrubaram menos rápido. As várias linhas, as várias densidades de cor azul, são cada uma dessas crises. E essa aqui é uma média. Okay? Muito bem. Se nós observarmos, a média é que para derrubar 10 pontos, para derrubar 10 pontos do índice, a maioria levou quase 100 dias úteis. Está dando para ver aqui, senhores ouvintes e professor?
Perfeito. Para derrubar 10 pontos, levou quase 100 dias úteis. Agora, essa linha vermelha é a crise atual, professor. Ela não obedece uma linha lógica algorítmica de nenhuma outra crise. Ela derrubou o mercado em quase 30 pontos em uma semana, de 7, 8, 10 dias úteis. Então, esse gráfico deixa claro que há um comportamento atípico nessa crise atual. Olha a linha vermelha. E olha a média de todas as crises desde 1927. Olha, para chegar a esse ponto aqui de derrubar quase 20 pontos, foram mais de 250 dias úteis. Essa aqui derrubou quase 30 pontos em 10, 15 dias úteis. Entende a correlação matemática? Sim. Então, assim, esse gráfico deixa claro uma certa... um certo comportamento estranho, vamos dizer assim, dessa crise. Ok? Bom, acima de qualquer teoria econômica, professor, ou justificativa, existe uma pergunta importante a ser respondida. Eu não entro no mérito aqui sobre essas questões do Covid-19, não é disso que eu estou falando. A minha única pergunta que eu gostaria que alguém me respondesse é essa aqui. Por que o Brasil não acompanhou o movimento dos maiores países do mundo? Estados Unidos, Alemanha, China, Rússia, como eu mostrei lá, o estoque de ouro deles. Por que o Brasil não acompanhou esse movimento de manter em suas reservas uma quantidade significativa de ouro físico? Ora, pelo fruto se conhece a árvore, professor e ouvintes. O que tipo de sociedade e economia os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, a China, a França, a Itália geraram? Me parece que economias e países muito mais sólidos que o nosso. E por que nós não fizemos o que eles fizeram? Já que isso está sendo sinalizado, na verdade, desde o final da crise de 2008. Em 2013 e 2014, nós acendemos o sinal laranja. Em 2019, nós acendemos o sinal vermelho. Por que o Brasil ignorou todos os avisos do mercado? Ignorou o presidente do Banco da Inglaterra, ignorou o Alan Greenspan, ex-presidente do Fed, ignorou mais de 12, 13 autoridades. É só ir lá nos meus artigos e olhar. O que as autoridades brasileiras pensam saber mais do que as autoridades dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, da Rússia, da França? Por que nós não desdolarizamos? Por que nós chegamos agora a esse ponto, nessa situação de fragilidade, vulnerabilidade? É só essa pergunta. Se alguém me responder essa pergunta, mostrando que o Brasil tem razão e o resto de todos esses países estão errados, e aí, se uma pessoa me convencer de que todos eles estão errados e só o Brasil está certo, não há mais necessidade de a gente perder muito tempo, ok? Então, senhores, eu não estou aqui desenvolvendo teoria, não é do meu estilo, tá certo? Eu sou um professor e eu faço análises, como eu expliquei no primeiro episódio, eu expliquei como se chega à projeção de cenários, e eu lido com fatos, evidências, dados e blocos de informação. Eu não lido com crenças. E o que eu estou mostrando aos senhores são fatos, evidências calcadas principalmente em autoridades financeiras internacionais, que nos levaram a esse ponto que hoje temos, onde os países que desdolarizaram, os maiores países do mundo, estão protegidos com suas reservas em ouro. E como eu mostrei, o Brasil não fez e não tem feito esse movimento de desdolarização, logo não tem ouro nas suas reservas, muito pouco, 67, talvez não seja nem físico, o que não daria a ele o suporte que o Banco Central da Holanda também frisou e ensinou, ok? Então, mais uma vez, eu gostaria de mostrar essa figura, que é como eu me sinto, né? Vendo as pessoas
andando calmamente na praia, de costas, para um evento que se aproxima, e a possibilidade do checkmate, que é a analogia que eu criei nos meus artigos, né? Fiz uma analogia com o jogo de xadrez para facilitar o entendimento, porque a minha ideia era traduzir para as pessoas temas complexos de uma forma simples e didática. Claro que qual é esse cenário? Nós vamos realmente ser acachapados? Não. Existem saídas, existe um cenário possível, muito melhor para o país. Mas nós vamos desenvolver mais essas possibilidades no próximo capítulo da série Checkmate aqui, junto com o professor Ricardo. Muito bem, professor. E, inclusive, a nossa ideia, o nosso canal sempre tem uma voz de esperança, né? A gente também sempre recebe muitos comentários das pessoas agradecendo por saírem, né, de um caos que ficam inculcando nas pessoas, né? A gente sempre dá um choque de realidade, que é o que o senhor está trazendo agora, né? Sair do mundo da fantasia, mas a gente sempre traz também uma mensagem de esperança. E dentro dessa mensagem de esperança, eu gostaria de comentar algumas coisas que eu peguei, inclusive, aqui no chat agora. Agradeço a todos vocês pelas colaborações de alto nível. A gente gosta de manter o nosso programa sempre em alto nível. E os e-mails que a gente recebeu, do Rogério de Moraes, né? E também seguindo aí o gancho do e-mail do senhor Leonardo Jorge, que eu até repassei para o professor Vale. Sabemos que diversos bens materiais também seriam importantíssimos, né? Ainda mais no nosso caso do Brasil, e seguindo a tendência de clima esfriando para os próximos anos, onde comida também vai valer o peso de ouro, e muita gente escreveu no chat, não se come ouro. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de lastreamento de moeda para poder participar do comércio internacional, né, professor? Isso é importante, professor, fazer essa diferença. Me perguntaram o que eu faço como pessoa física nesse momento. O que eu disse? Se você tiver sobra de dinheiro, aquele que você não vai usar, compre ouro. O ouro é apenas para que você tenha um bom investimento e segurança. Agora, o que eu disse também? Façam reservas de alimento, façam reservas de água potável, tenham cédula, dinheiro em cédula, ou seja, tomem as medidas de prudência para passar por um momento inicial que vai haver de um certo distúrbio. Não é o fim do mundo, nada vai acabar. É apenas quando você tem a transição de um modelo que sucumbe para um modelo novo. Só que você vai ter um momento em que esse modelo anterior ele fica distópico, há uma disruptura e ele não funciona adequadamente, e o novo ainda está sendo implantado. Não é muito tempo, é pouco tempo, coisa de talvez 4, 5, 6 semanas. Eu não quero aqui dar prazos exatos, porque é impossível prever isso adequadamente. Então, nesse prazo, você vai ter o quê? Você vai ter uma maneira de sobreviver com comida, água, cédulas, remédios que você use de uso contínuo. E o ouro, eu falei apenas como reserva de valor de investimento. É óbvio que ninguém come ouro. Nós estávamos falando do ouro agora enquanto reserva de valor de países. É totalmente distinto. Exatamente, professor. Isso é bom a gente ressaltar aqui, porque às vezes o pessoal ficou meio... deturpou ou não entendeu alguma dos questionamentos. E uma coisa que também já passou várias vezes no chat, e a gente comentou aqui, o próprio país também fazendo reservas de outros tipos de matérias-primas, que a gente sabe que após esse momento de fratura vão ser necessárias, porque a gente vai continuar usando roupa, a gente vai precisar continuar comendo, etc., também tem o seu preço e o seu peso em ouro, só que eles não servem, de fato, para lastrear uma moeda momentânea, né? Esse que é um problema, né? Quer dizer, algodão, ótimo, cara. Cada cotonete gigante daqueles lá que eu mostrei para o pessoal que acompanha o Instagram, a gente tirou foto no Mato Grosso, né? Aqueles rolos gigantescos de algodão que tem. O Brasil tem o melhor algodão do planeta, os caras já vêm comprar lá no produtor, como também tem o melhor café, tem tudo aqui. Mas a gente tem que deixar de ser fazendão, né, professor? E uma coisa também que passou muito no chat, e que também vale a pena comentar, que até o doutor Enéas tinha falado isso já lá em 1989, o nióbio, que serve para produtos de alta tecnologia aeroespacial,
espacial, aeroespacial, reatores nucleares de todas as novas gerações que vão ser utilizadas, ele serviria como lastro de moeda, tendo em vista que nós temos 97%, 98% das reservas mundiais, ou não? Ele só teria um valor intrínseco a ele se tivesse uma demanda realmente para alta tecnologia futura. Então, fica aí esses dois pontos para a gente poder tentar responder aos nossos amigos aqui. Professor, o lastro é algo pelo qual existe uma demanda grande e generalizada. Então, por ouro, ele sempre teve na história da humanidade uma demanda grande e generalizada. Por que seria difícil você lastrear as reservas em nióbio? Porque os países que usam nióbio são aqueles que têm programas espaciais, etc, etc. Não é generalizada a demanda por ele. É uma demanda forte, importantíssima, estratégico, mas não há essa característica de lastro, compreende? Deixa eu fazer mais uma observação. As pessoas confundem reservas de valor, reservas financeiras, que é o que o Brasil e os outros países têm, elas confundem com reservas estratégicas, digamos assim, que não são de valor. Por exemplo, a Noruega tem um banco de sementes, lá de praticamente todas as sementes que existem hoje. A China comprou grandes quantidades de soja, milho, etc., para manter estoques reguladores de reserva nesse caso. Os Estados Unidos mantêm estoques, por exemplo, de petróleo no Alasca, que eles não exploram. Mas os Estados Unidos não bota nas reservas dele assim, campos de petróleo, tantos quilos de soja, tantos quilos de algodão, porque isso não é lastro de moeda. Isso são estoques estratégicos, ok? Então, claro que o Brasil deve manter estoques estratégicos, né? No passado, nós tínhamos aí órgãos públicos que faziam, inclusive, esses estoques para fazer uma regulação do preço do mercado. Então, o Brasil precisaria ter reserva no sentido de lastro, para lastrear uma futura emissão da sua moeda ou retorno ao padrão ouro, juntamente com estoques estratégicos de commodities, de material e produtos de consumo normais. São coisas distintas. Eu não sei se eu me se eu me expressei adequadamente, me fiz entender. Não, perfeito, exatamente, porque nós temos que passar esse ponto de ruptura, mas nós temos que ter as duas coisas, né, professor? É isso que é importante, porque não é só o lastro de moeda com a forma de ouro, mas também todos os outros, as outras commodities, para a gente poder manter o sistema produtivo rodando, né? Eu quero agradecer aqui ao Wendel Gomes pela sua contribuição aqui, toda uma unanimidade é burra, né? Muito bom. Tivemos também mais uma contribuição que passou aqui, eu anotei, o Helder Afonso, muito obrigado pela sua contribuição, um abraço para o pessoal de Petrópolis. Anderson Menezes, que é geógrafo, obrigado pelo seu e-mail também, Antônio Ribeiro. Professor, também tivemos uma pergunta aqui, a Carla Juliana passou aqui, isso também abriria toda essa confusão, esse momento de ruptura, ao seu ver, poderia criar uma moeda global ou não? Nós estamos já vendo aí algumas iniciativas, aqueles que estão acompanhando, o Gordon Brown, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, propondo a criação de um governo mundial enquanto a crise existir, né? Algumas pessoas se manifestando nesse dia. Harry Kissinger, ex-secretário de Estado americano, também ontem ou anteontem, veio com essa conversa de que os países não têm condição sozinhos de lidar com esta crise, né? Então, essa ideia de um governo mundial, com a emissão de uma moeda mundial, sem dúvida é uma agenda antiga. E claro que esse tipo de situação que foi criada favorece o retorno desse tipo de ideia. Aí vem a questão. Essa moeda vai ser lastreada em quê? Será o quê? Um conjunto de moedas, uma cesta de moedas, proporcional a quê? Ao PIB de cada país? Ou será tudo lastreado em ouro? Ou será uma moeda virtual, tipo um Bitcoin? E qual é o critério da distribuição dessa moeda? É isso que nós vamos comentar um pouco mais
no próximo capítulo. Desculpe falar assim, é porque você me disse que não gostaria que fosse muito longo, e nós já batemos aí 1 hora, né? Isso, é bom a gente fazer em blocos mesmo, para a gente não atropelar nada, né? Mas eu só estou tentando atender aqui a alguns questionamentos, mas a gente está provocando aqui as pessoas para que elas assistam o próximo episódio, que vai ser bem interessante para quem já leu toda a série Checkmate, que o professor tem alertado aí já desde de julho, né? Junho ou julho, que foi os primeiros episódios. Ou seja, todo mundo já estava sabendo, porque nós estamos publicando isso nas redes sociais já há algum tempo, né? Realmente não tomaram nem sequer, vamos dizer assim, alguma medida quando já estávamos no DEFCON 2, né, professor? Exatamente. Agora nós já entramos em DEFCON 1, né? Então não sei mais o que vai acontecer. Professor, acho que estaria bom por hoje, né? 1 hora e 6 minutos. Nós vamos aí continuar com as nossas conversas. Eu espero que tenha sido bastante elucidativo para todos, né? Agradecido ao Sidney pela sua contribuição. Professor Luiz, diga-nos que temos um estoque estratégico de ouro, ainda que seja para minerar em algum garimpo exótico na Amazônia. É isso que nós vamos falar no próximo capítulo. Nós temos o ouro, a gente precisa transformar ele em reserva, né? É mais um tema para o próximo capítulo. E deixa eu colocar uma coisa a você. As perguntas que vocês fazem são excelentes. E isso me instiga a responder. Todavia, nós temos um limite de tempo para não tornar a live cansativa. Mas na próxima live eu estarei respondendo. Mas há esperança, sim. Nós temos como resolver essa situação. Ok. Professor, eu gostaria que o senhor colocasse, então, aí as suas considerações finais para nosso fechamento de hoje. A palavra é sua. Muito obrigado, professor. Uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que, como eu disse, nos meus artigos de 2013 e 2014, nós acendemos já a luz laranja. Como vocês viram ali, os governos repatriando o ouro desde 2014. Nos meus artigos de 2019, nós acendemos a luz vermelha. E o professor Ricardo Felício foi um grande amigo no sentido de fazer e levar essa informação a mais pessoas. O que nós vamos fazer agora? O que nós podemos fazer diante desse quadro, onde as evidências e fatos, né, como eu demonstrei, nos levam a uma situação que parece ser muito difícil. Lembrem-se do seguinte: o Brasil é um país continental, com uma grande riqueza mineral, estratégica, biodiversidade, uma grande população. Tá certo? Então, ele tem os elementos necessários para poder sair desta situação. O que nós não podemos é nos dividir. Um país não pode estar dividido, independente de ideologia, crença, sexo, o que for. Um país não pode se dividir, né? Lá a Bíblia diz que casa dividida não para em pé, algo assim. Nós precisamos estar unidos em torno do mesmo ideal. Que ideal? Tornar o nosso país aquilo que nós queremos. E nós podemos fazer isso. Obrigado. Se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, professor. Eu agradeço a sua presença. Nós estivemos aqui, então, com o professor Luiz Antônio Vale. Ele nos ajudou aqui a esclarecer mais um ponto aqui do Checkmate Global. E nós estaremos aí continuando com as nossas apresentações, em breve já com o 3º capítulo da série Checkmate Global. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem com Deus aí. Até a próxima.